feliz quando o pastor convidou para pregar. Em família é outra coisa, né? É uma benção, né? Totalmente à vontade. Então, engraçado, eu fiquei orando, né? Para saber o que eu deveria compartilhar com a minha família. E, engraçado, no decorrer da semana passada, eu tenho muito hábito de ouvindo pregações, né? No carro, muito engarrafamento, né? E eu ouço muita pregação. E eu estava ouvindo uma pregação daquele cara que chama Chris Vallotton. Nossa, sabe? É um pastor violento, cara profundo. E aí na pregação ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. E eu fiquei pensando muito nisso durante a semana. E eu entendi que Deus estava me dando uma mensagem. Ele falou assim, durante uma pregação que ele estava fazendo, ele falou assim, pegue um papel, escreva num papel 10 coisas que você faria. Não, escreva tudo o que você faria se você fosse 10 vezes mais ousado. Olha que coisa interessante. Então ele falou, pega um papel, escreve todas as coisas que você faria se você fosse 10 vezes mais ousado do que você é hoje. E aí, não sei se as pessoas escreveram, ou se foi só para as pessoas pensarem, mas ele falou assim, se você escreveu alguma coisa, você está errado. Você precisa ser tratado a respeito do medo. Né? E porque nós recebemos um espírito de ousadia. A Bíblia fala que o Espírito Santo é um espírito de ousadia. Não é um espírito de timidez, não é um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. E é interessante que eu fiquei matutando sobre isso muito tempo e fiquei pensando como que o medo é o único, talvez o único pecado aceito pela igreja. Se tem alguém aqui que a gente está conversando em família e alguém fala que fuma cigarro há 30 anos e é cristão, a gente vai falar, nossa, irmão, como é que você fuma cigarro? Outro cara fala, poxa, cara, eu estou aí com a amante. E a gente vai falar, nossa. A gente vai não se revoltar, mas a gente vai, tipo... Agora, se alguém fala pra gente que tem medo, pô, cara, eu tenho muito medo, cara, eu tenho medo de demônio, eu tenho medo de bala perdida, eu tenho medo de evangelizar nas madrugadas, sei lá o que for, tenho medo do amanhã. A gente vai tratar isso como uma coisa sem importância. A gente tem uma tolerância para o medo dentro da igreja, no nosso meio, dos filhos de Deus. A gente tolera o medo. O medo convive. Porque, assim, existem diversos tipos de medo. E, de certa forma, alguém sempre tem um. E a gente encara o medo como, é porque eu tenho medo de aranha. Eu tenho medo de aranha. Eu tenho medo de trovão. E parece que a gente consente que esse medo ele permaneça no nosso meio. É muito interessante a gente ver como a Bíblia fala trocentas vezes sobre não tenha medo. Não tenha medo. E eu falei que eu tratei o medo como um pecado, né? De repente soa meio esquisito, né? Mas não teve uma vez na vida que Jesus não viu um discípulo com medo e que ele não repreendeu o seu discípulo. Você não vai encontrar alguém com medo e Jesus fala, isso é normal. Jesus repreendeu todas as vezes. Ele falou, vocês estão loucos. Não seja assim. Mude isso. Deixa eu botar minha cola aqui que essa palavra foi sendo gerada no meio da semana. Sabe, eu creio que existe uma passagem na Bíblia que ela é muito mal compreendida. É uma passagem que nós, cristãos, a gente se esconde muito atrás dela. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre essa passagem. Hoje já até me irrita, de tanto que eu ouço falar dessa passagem. Uma passagem que fala sobre a prudência.
Foi quando Jesus, em Mateus 10, ele envia os seus discípulos. E é muito louco, porque Jesus, ele enviando discípulo, é uma coisa radical. Ele manda o cara sem dinheiro, com a roupa do corpo, sem bolsa. O cara fala, não, mas então eu vou levar um chinelo. Não, leva um só. Então deixa eu só levar uma pochete. Nem pochete, você vai liso. Não tem nem bolsa, não tem. Vai. E Jesus, ele fala, vocês vão pelas cidades. Ele fala, eu dou autoridade a vocês sobre todas as enfermidades e sobre todos os espíritos imundos. E vai, mano. E aí entra essa parte. O cara fala, mas não leva nada. Vai embora. E nessa passagem ele fala assim, olha, mas vocês estão indo como ovelhas para o meio dos lobos. A gente está aqui, né, entre as ovelhas. Vocês vão sair lá para fora. Vocês vão passar pelo meio dos lobos. Vocês vão ficar lá no meio dos lobos. A coisa vai ser lá. Então, em uma tradução fala, que é na João Ferreira de Almeida, sejam prudentes como a serpente e simples ou simples como a pomba. E é interessante que logo na sequência ele fala, mas vocês vão ser presos, vocês vão ser judiados, mas não se preocupa não, porque o Espírito vai falar, vocês vão sofrer, vão ser perseguidos, mas o Espírito vai dar conta do recado. E é interessante que ele manda as pessoas irem para ser perseguido, para ser preso, para ser açoitado, e fica essa questão, mas aí então o cara não foi prudente. E quantas pessoas, acho que eu já vi mais de 100 pessoas falando assim, não. Eu lembro de uma vez, lá em Jardim Gramacho mesmo, uma amiga nossa, Deus falou com ela, sumiu uma pessoa, e as pessoas viram essa pessoa lá na Remanso, que é uma rua onde fica mais o pessoal do tráfico e tudo mais, os meninos. É uma rua considerada mais perigosa, é uma rua onde a bala come mesmo. E ela olhou e falou assim, cara, Deus falou para mim que ela está lá na Remanso, que é para eu buscar ela lá na Boca. E aí se levantou foi uma crise, todo mundo, que isso, como é que você vai lá, você é uma mulher, você não sei o que. Ela falou assim, não, calma aí. Não, mas eu ouvi Deus falar comigo que era para eu ir lá. Não, mas você está louca, que não sei o que, você não pode, vamos, não sei o que. Ela falou, não, calma aí, gente. Porque você não está sendo prudente. E ela falou, e aí isso gerou uma contenda. Que eu fiquei matutando na minha cabeça e fiquei pensando, peraí, mas Deus fala uma coisa, a gente vai pensar em imprudência se eu não fosse, no caso. E assim, e essa passagem que fala tanto de prudência, na bem da verdade, a maioria das traduções falam sejam espertas como a serpente. Ou outra passagem fala astuta como a serpente. E eu fico pensando, e eu quero chamar você para pensar a respeito de uma serpente. Quando foi que na serpente a gente viu prudência? Sim. Tem vários animais que a gente poderia falar sobre animais prudentes, mas não a serpente. A serpente é um bicho que está quieto, que ela fica... Eu não consigo olhar para a serpente e falar assim, olha, você quer um exemplo, ensinar para minha filha, você quer ser prudente? Você faz igual a serpente, filha, a serpente é prudente. Mas a Bíblia fala, essa tradução fala sobre a prudência da serpente. Mas eu entendo que a prudência da serpente, quando a Bíblia fala que a serpente é prudente, fala sobre uma prudência ao atacar, não para se defender. A serpente é o bicho que ninguém vê a serpente, mas uma hora ela dá um bote só. Você não vê a serpente, tipo, tentando morder, tentando desesperar, sabe? Ela dá um bote só. Ela mira o alvo e ela vai ali, ó. Ninguém percebe. Quando viu, já foi. Tem um dicionário que eu procurei e fala assim, e ele dá um sinônimo da palavra prudência para a palavra precavido. E isso me esclareceu muito. Precavido é alguém, que o dicionário fala, é preparar-se antecipadamente para algo. Eu creio que quando Jesus falou para eles assim, ó, sejam prudentes como a serpente, nessa tradução, ele falou assim,
vão preparados para o que der e vier. Vocês vão entrar nas trevas. Vocês não estão indo, eu sou aquele cara que Paulo eu conheço, Jesus sei quem é, mas você vai entrar no sarrafo. Eu creio que existe uma confusão entre se a gente deve ir mesmo, não temer, ou se a gente deve ir com 2 pés atrás. Eu creio que a gente deve ir preparado. Eu creio que a gente deve ir discernindo espiritualmente a situação, a hora de dar o bote, a hora de intervir. Mas não num ponto onde você complique demais a coisa. Não, também seja simples, porque a coisa também não é isso tudo. Sabe, e é interessante porque o medo paralisa a gente. Às vezes vestido na capa da prudência. Às vezes a gente é prudente demais que a gente nunca fez nada. Existe alguém que falou essa frase, que é espetacular, fala, fé se soletra R-I-S-C-O. Risco. Essa minha mensagem, eu fiquei pensando nisso, quando estava vindo para cá, ela é quase uma continuação da do Léo, que fala de ousadia, de timidez, né? Medo. Assim, a fé, ela corre risco. Não existe garantia de nada. Não existe garantia nem que a gente vai sair vivo disso. Jesus mesmo, para esse pessoal, ele falou, vocês vão. Mas, não garanto nada. A probabilidade de vocês serem perseguidos é enorme. Vocês vão ser presos. O negócio vai ficar feio. Sabe, o medo paralisa. O medo nos reduz. O medo nos reduz. Aqueles homens, uma geração inteira não alcançou a terra prometida porque teve medo. Os 2 caras que não tiveram medo entraram. E olha que coisa interessante. Eles tiveram medo dos gigantes. Eles nunca encontraram os gigantes. Passeia lá pela Bíblia. O único gigante daquele dia em diante que apareceu foi Golias. Que Davi... Tipo assim... Do meu ventre florou um rio de água viva. Edita. Profético, hein? Profético. O único gigante que apareceu no cenário, depois de que uma geração inteira não entrou por causa dos gigantes, foi Golias, que tomou uma pedrada na cabeça e morreu. Não tem, eles tomaram Jericó, todas as cidades foram caindo, não apareceu gigante nenhum. Mas eles eles olharam e falaram, tá doido, tem gigante, vamos nessa. O buraco é fundo demais. Sabe, e é interessante também que às vezes a gente vai interromper o mover aqui das águas. Às vezes, não só a prudência, a pseudo-prudência, mas a nossa humildade de pensar pequeno nas coisas de Deus, sabe? Eu ouvi uma frase uma vez que me causou um rebuliço dentro de mim. Fala assim, humildade é você pensar menos a respeito de si mesmo, mas não a respeito de Deus. Às vezes a gente tem uma humildade ministerial, sei lá. Sabe assim, eu sou aquele cara, eu me converti, eu estou no meu trabalho lá, eu estou lá, já estou falando de Jesus para 2 pessoas. Já tem lá o rapaz da cantina que eu estou... Assim, não é a vida que a gente vê na Bíblia. A Bíblia, os nossos heróis foram tão audaciosos. Nossos heróis, eles conquistaram grandes coisas em Deus. Eles foram usados por Deus para coisas grandes. Se Deus nos colocou aqui no Rio de Janeiro, Deus ele quer que a gente influencie o Rio de Janeiro, que a gente
alcance o Rio de Janeiro. Vamos ser menos. Vamos alcançar a Barra. Não é possível. Deus nos plantou na Barra. Eu moro na Barra, por exemplo. Eu não posso orar por um vizinho que mora no 408. Deus me colocou para eu iluminar a Barra inteira. E é interessante que o medo, ele faz com que a gente selecione muito aquilo que onde a gente vai meter a mão. Às vezes a gente vai meter a mão, a gente vai fazer uma célula na nossa casa. Porque é seguro. Porque é uma área que eu controlo. Mas eu tenho medo de ir nas prostitutas ali, porque tem cafetão que passa de carro. Tem uns caras que ficam embaixo do viaduto ali fumando crack. Ali não, ali é meio tenso. Porque isso tem na Barra. Isso tem na Barra. Ou a Barra é a Nova Jerusalém, eu não sei. A Barra é um lugar onde tem mazelas. A Barra tem prostituta, tem traficante, tem boca de fumo, tem assalto, tem boate, tem trevas. Mas às vezes o medo nos paralisa para viver uma vida cristã comum. E se tem uma coisa, irmão, que a vida cristã não é uma vida comum. Eu vi uma coisa que é muito, muito engraçada, agora eu já me soltei mais. Eu vi um pastor, é aquele pastor Luiz Hermínio, eu gosto desse cara, eu me divirto vendo as pregações. Esse cara é um cara profundo e espetacular. Ele falou uma coisa uma vez muito engraçada, ele falou assim, mas entrou uma mulher no meu gabinete, ele estava pregando, né? Eu vi. Entrou uma mulher no meu gabinete e ela falou assim, olha pastor, a gente está entrando para a igreja, a gente já foi muito machucado, então a gente quer ficar lá no cantinho, bem naquele finalzinho ali, a gente não quer se envolver em nada, a gente quer ser um cristão comum, entendeu? Aí ele falou para ela, comum? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, senhora, assim, a senhora acredita que Jonas ficou 3 dias na barriga de um peixe? Ela falou, acredito. Ele falou assim, e a senhora quer ser comum? A sua fé é toda respaldada em cima de trocentas loucuras. Tipo assim, eu estou com um problema no trabalho. Pô, sabe qual foi o problema, cara? Porque a Eva, ela ouviu a serpente. E aí deu nisso aí, que tudo desandou. Como assim? Ouviu a serpente. Mas aí o anjo botou... Aí veio uma mulher virgem que engravidou, mas o anjo avisou o marido dela. Gente, a nossa fé, a base da nossa fé, não tem nada de comum. Toda a sua vida foi construída em cima de coisas para lá de incomuns. Essa é o fundamento da nossa fé. São histórias de que Deus abriu o mar para o povo passar no meio do mar. A cada 3 páginas da Bíblia tem uma coisa em comum. E como que a gente quer viver uma vida comum? E eu falando isso, parece assim, não, mas eu sei, porque é assim, você tem um chamado, né? Então aí você está nessa de coisa mais radical. Não. Não. A senhora de 80 anos deve viver uma vida radical em Deus. Uma coisa me chamou a atenção, eu gosto muito das histórias dos avivamentos. E eu fiquei assim, pensando, podia trazer. Aí derramou essa, mas eu tenho direito a outra, né? O céu da boca está colando aqui no... Tem um avivamento chamado... Tem muita coisa na internet sobre isso. É o avivamento das Ilhas Hébridas, na Inglaterra. Uma ilha, na Inglaterra, né? Reino Unido, né? E lambeu lá o avivamento violento, na época não sei o quê. Mas tudo começou com um avivalista, essa eu vou tomar cuidado, com um avivalista que chegou de navio e foi pregar. A história de trás para frente é maravilhosa, não dá tempo de contar. Mas imagina um avivamento que rompeu mesmo. Um cara chegou não tem como não contar. Um cara chegou estava orando, ele foi pregar. Aí pregou, Deus falou, vamos só prega uma mensagem num lugar aí. Aí ele foi pregar, quando ele voltou para casa, tranquilo, nada aconteceu. Aí ele voltou para casa, Duncan Campbell, procura esse cara na internet, Duncan Campbell. Aí ele foi para casa e ficou lá orando. Deu 3 horas da manhã, bateram na porta dele, falou, irmão, o delegado quer te ver.
Ele falou, o delegado quer me ver por quê? Você não é o pregador que chegou aí tem 4 dias atrás? Chegou. Ele quer te ver. Você pregou hoje? Então vem cá. Aí ele foi e falou, puxa, perseguição para o evangelho. Aí, brincadeira. Eu não sabia que tinha isso. Foi lá, tipo, o que eu fiz? Chegou lá, quando começou a chegar na praça, a praça lotada de gente, na delegacia. Aí ele entrou, sentou, olhou lá, o delegado, vem cá, o que está acontecendo? Ele falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Lá tinha 1000 pessoas na porta da delegacia. Ele falou, não sei o que está acontecendo. Não, começou tipo 8 horas da noite. Apareceu aqui uma criança falando que colou na prova, depois veio um rapaz falando que roubou um quilo de salsicha no supermercado, depois chegou um marido aqui chorando, falando que tinha uma amante. Aí as pessoas começaram a aparecer na delegacia para confessar pecado. Isso aconteceu, isso não é um conto de fada. Mas aconteceu assim, aí apareceram 1000 pessoas. Um avivamento. Aonde eu quero chegar? Foram 2 senhoras de 80 anos, cega, uma era cega, que ficaram ali anos orando por um avivamento. Anos. E Deus falou com esse cara, olha, vai até a ilha tal. E essas senhoras, Deus falou para ela, o rapaz está chegando. E elas foram receber, assim, imagina, loucura. Foi receber ele no cais. Sem nada, sem documento, sem nada. Chegou lá, ó, esse navio aí, Deus falou. E chegou o cara, ó, você é o rapaz, né? De quê? Deus falou que você ia vir. Aí ele falou, Deus mandou eu vir mesmo. Então, vem aqui, você vai ficar lá em casa. É uma vida radical. Uma senhora de 80 anos que vai comprar, pastor Fred fala isso, vai comprar pão ali no mercado. Tem um cadeira de roda, ora, e o cara de cadeira de roda se levanta. Não tem cor, não tem pobre, rico, não tem nada. Mas às vezes não tem, falta, gente, ousadia. Ousadia. Ousadia para orar, igual o Todd White. Todo mundo aqui ama o Todd White. Quem ama o Todd White? Eu! Quem ora igual o Todd White na segunda-feira, 3 horas da tarde, no vagão do metrô? Ninguém. Por que não? Sei lá. Medo. Às vezes é medo da reputação. O pastor Fred falou uma coisa uma vez, muito engraçada. Ele falando assim, você tem medo da reputação? Aí eu pensando comigo, eu não tenho, eu sou um cara abusado. Eu tenho, aí todo mundo tem, eu falei, eu não tenho. Eu fiquei pensando, não tenho, todo mundo tem. Ele falou, quer ver como você tem? Imagina se você estivesse na ponte aérea Rio-São Paulo, no voo da TAM, você levanta lá no meio e fala o seguinte, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai prestar conta com Deus. Eu quero declarar. Aí eu falei, tem. Medo. E por que eu não levanto? Por que eu me paralisei? Por causa do medo. Tem uma passagem em Atos que fala assim, a gente fala que Pedro, as pessoas reconheceram Pedro, que ele andava com Jesus pela eloquência. Mas a passagem ela não fala só isso, ela fala assim, ó, e vendo a ousadia deles, e que eles eram pescadores, mas eram eloquentes, eles logo perceberam que eles andavam com Jesus. Um sinal de que ele era um discípulo de Jesus e ele era um cara, era ousadia. A ousadia. Jesus falou que a gente faria obras maiores que a dele. A gente nunca vai fazer se a gente não der o primeiro passo. E nunca vai haver o primeiro passo se houver medo. Nunca. Tem eu ouvi uma vez também, numa pregação, um amigo meu pregando. Ele falou que... Todo mundo conhece o Cirilo aqui, né? Então, ele falou que é a tecladista do Cirilo. Cirilo tem uma banda, chama Santa Geração. Não é isso? Muito boa, eu amo, sou apaixonado por esse homem. E aí a tecladista do Cirilo descobriu que estava com câncer. E falou assim, vamos orar e tudo mais. E aí orar, e o câncer foi piorando. E ela estava tranquila, forte. Quando o negócio foi piorando, lambendo mesmo, ela começou a chorar e falou assim,
eu acho que eu vou morrer. Ele falou assim, o que tem? Não, sinceramente, eu acho que eu vou morrer. Ele falou assim, você está dando muito valor à sua vida. Você tinha que ser mais parecido com Paulo, que fala, eu não tenho minha vida por preciosa. Precioso para mim é completar minha carreira. Se Deus decidiu que a minha carreira completou aqui, vamos morar com Jesus. Mas às vezes, isso parece que é lindo na teoria, mas na prática, a gente fica paralisado. Paralisado. Como eu falei, não precisa ir longe. As trevas estão por aí. A criação agonizando como quem tem dores de parto. Irmão, as trevas é playground do cristão. As trevas foram feitas para a gente estar lá. A Bíblia fala que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Está falando disso mesmo. Não está falando da gente. Não é essa porta de vida da igreja. É a porta das trevas. As trevas estão aí, é para isso mesmo. Alguém falou isso, né, e virou um jargão, né? As estrelas brilham mais onde está mais escuro. Às vezes a gente sente falta da manifestação do Evangelho. Adivinha onde vai acontecer? Eu digo para você, nunca tinha visto uma pessoa ser curada na vida. No momento que eu comecei a orar no meio da rua, lá em Jardim Gramacho, pelas pessoas. O Léo já teve algumas experiências comigo. Total, assim, tipo, novo para mim. Mas estava lá. E a gente foi orar, né? Você lembra da perna da Aparecida? Foi demais, né? Foi o primeiro grande milagre que a gente, tipo... Não, peraí. A Aparecida tinha um pino na perna, de ferro, quebrou a perna, estava bengala. A gente, Aparecida, que aí, vamos orar, orando pela perna dela. Aí ela, estou sentindo melhor mesmo, não sei o que, aquela coisa, né? Melhor todo mundo falar na hora para não ficar sem graça. Então, aí ela foi para casa. Aí ela foi para casa. Aí, acho que foi um domingo, na segunda, terça a gente não viu a Aparecida, na terça-feira a gente estava lá, não lembro quem estava fazendo lá, mexendo um parafuso lá. Eu vi a Aparecida andando na rua, tipo... Aí, eu me assustei, falei, o que está acontecendo, Aparecida? O que houve? Ela, ué, você não falou que ia ser curada? Eu fui curada. Ela tirou uma chapa, ela mostrou as 2 chapas. Quebrada, fratura. Ela tinha feito 3 cirurgias e estava louca para fazer a quarta. Completamente curada, tipo bailarina. Mas assim, por algum momento, a gente teve que vencer o medo. Até o medo, a timidez, o medo de não ser curado. São muitos medos. Todos eles nos paralisam. A Bíblia fala que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quantas vezes, é a vontade de Deus para nós não ter medo. Quantas vezes Deus falou assim, ser valente. Ser valente. Josué, né, começou a querer morder a toalha na hora de entrar na terra, ele falou assim, não, eu te chamei. Eu te chamei. Você sabe, às vezes a gente olha assim, essa é a humildade que eu falo, não, mas Gideão falou, eu sou nada, eu sou da menor do menor, eu sou o pingo de Israel. Moisés gaguejou, não, eu não posso, não sei o quê. E a gente fala, não, mas o bonito é você ser assim, humilde para Deus. Eu digo a você, esses homens, eles viveram no Antigo Testamento, antes do derramar do Espírito Santo. Não é à toa que Jesus falou que João Batista era o top. Mas o menor no reino de Deus seria maior do que ele. Porque nós temos o espírito da ousadia dentro de nós. Nós temos o mesmo espírito, a mesma qualidade de espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que empoderou Jesus a fazer tudo o que ele fez. E nós temos a promessa de que nós faríamos ainda coisas que ele fez e ainda maiores. Então assim, a gente não precisa flertar com Deus. Se Deus fala, cara,
tem uma boca de fumo ali irritante. Aonde? Aonde? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é a expectativa de Deus. Eu acho que quando Deus nos mostra algo, uma vez Deus falou isso comigo, o Espírito Santo, que toda pessoa que ele aproximasse de mim, que viesse me trazer um problema, ele estava aproximando de mim para eu levar uma solução, para que eu orasse pela pessoa. E eu adotei isso como um mantra gospel. Ele fala, já a pessoa, ai, cara, eu tô... e aí, tudo bem? É uma coisa que você fala para todo mundo que você vê na vida, né? Tudo bem. Hoje aqui eu falei 300, tudo bem. Tudo bem. Todo mundo fala tudo bem. Via de regra, tem um cara que fala mais ou menos. Pronto. Deus botou essa pessoa na sua frente para você intervir. Você tem autoridade para intervir. E a expectativa de Deus é que a gente intervenha, que a gente ore pela pessoa. Porque Deus vai agir. Ele continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas se a gente tiver o medo, por exemplo, de que vai pagar mico, porque, sei lá. Porque assim, oração de longa entrega é mole, né? Pô, eu estou precisando de emprego. Agora. Vem cá, Deus abre uma porta de emprego. Se abrir daqui a um mês, você está tranquilo, você está na área de segurança. O problema é quando o cara está aqui de cadeira de roda, que ele tem que levantar na hora. Isso nos impede de orar. Talvez se estivesse sozinho na onda, cara... Irmão, deixa eu orar por você aí, cara. O valente. Sou valente. Agora, se o cara aparece aqui... Ô, pastor Fred, você viu que tem um rapaz de cadeira de roda ali? Não é verdade? Mas o Espírito que está dentro do pastor Fred, é o Espírito que está dentro de você, dentro de mim, é o Espírito que está dentro de Jesus. Engraçado é que Jesus nos deu ainda, ele nos prometeu que iria curar. Mas a gente se paralisa. Para encerrar, eu li eu fiquei procurando assim uma palavra. Eu falei, mas eu vou falar de quê, né? Isso tudo aí que eu estou falando é sobre medo. Não queria falar sobre medo. Eu falei, mas não era. Eu queria que ficasse uma palavra: audácia. A audácia é uma palavra forte demais. E eu li no dicionário aqui no celular, e ele fala assim: tendência que dirige e incita o indivíduo a realizar ações difíceis, desprezando obstáculos e situações de perigo. Audácia. Ser audacioso. Ser audacioso. Sabe? Quando falta essa audácia em nós, você pode ter certeza, em mim e em você, nós estamos prejudicando a nossa cidade. Nós estamos negligenciando algo que nós fomos chamados para fazer. E Deus vai perguntar, no caso. Aposto. Ele não vai condenar, nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Mas Deus vai tocar no assunto. Tipo, cara, tinha um cara de jogo do bicho na porta da tua casa lá, apontador, só deu tchau para ele, todo dia passando. Talvez a gente ache a escuridão mais escura do que a nossa luz, mas ela não é. Se você é o menor no reino de Deus, você brilha pra caramba. Às vezes a gente não sabe bem quem a gente é. Nos falta a identidade. Nos falta a identidade de entender que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Que nós somos co-herdeiros dele. Essa palavra co-herdeiro é um espetáculo. É um espetáculo. Significa que teve uma herança para todo mundo dividida em partes iguais.
e que você meteu a mão no mesmo bocado que Jesus meteu. Só que Jesus, até onde eu lembro, ele fez um estrago com o que ele recebeu. A nossa está escapando pela mão. Eu queria terminar orando para que o Espírito Santo, a gente conhece várias facetas do Espírito Santo, né? A doçura, a fidelidade, a bondade. Todas elas nos constrangem. De qualquer ângulo que você olhar para Deus, você vai... Qualquer atributo, não vai ter um ângulo que você não olhe para Deus que você não vai enxergar a perfeição. E o Espírito Santo, idem. A gente fala de poder, fala de tantas coisas, mas eu quero orar para que caia sobre nós um espírito de ousadia. Quando a Bíblia fala de espírito de ousadia, ela está falando um apelido do Espírito Santo. Porque ele é a ousadia, a personificação da ousadia. O Espírito Santo, ele é sempre ousado. E ele mora dentro de mim, de você, embora a gente não seja ousado, ele está tremendo lá dentro. Ele está tremendo lá dentro. Eu posso estar me apavorado. Ô, chacababa, olha os sinais aí. Aleluia. Eu posso estar apavorado, tremendo. Dentro de mim, ele está seguro. Tipo, vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Feche seus olhos. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua oportunidade. Para mais vídeos, clique aqui.